Anita Kolbe era alguém cuja vocação na vida era ajudar os outros. Sendo enfermeira, ela sempre se certificou de que seus pacientes fossem atendidos com o máximo de cuidado. Para as pessoas com quem conviveu, ela foi um anjo na terra. Anita nasceu em Sydney, na Austrália, no dia 2 de novembro de 1959. Crescendo cheia de orgulho de seus pais, ela sempre dizia que um dia seria enfermeira como sua mãe. E depois de se formar no ensino médio, Anita se matriculou em um programa de enfermagem no Hospital de Sydney. E no ano de 1981, ela conheceu e se apaixonou por um colega chamado John Kolbe. E apenas um ano depois disso, eles se casaram em uma cerimônia modesta, com a presença de seus amigos e familiares. Apesar de terem feito o possível para que seu relacionamento desse certo, 3 anos após sua união, o casal acabou se separando, chegando à difícil conclusão de que não estavam mais na mesma sintonia, e decidiram que dariam um tempo para pensarem melhor. Felizmente, após pouco tempo separados, Anita e John perceberam que eram melhores juntos, e no inverno de 1986 estavam trabalhando ferozmente para reconciliar-se. Com a chama do amor reacendido, o casal estava mais uma vez olhando para o futuro juntos. Porém, seu felizes para sempre nunca chegaria. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser também, veja aí a possibilidade de se tornar um membro, porque além de apoiar o canal financeiramente, você também vai ter o benefício de participar do nosso grupo exclusivo para apoiadores no WhatsApp. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 2 de fevereiro de 1986, Anita passou a tarde cumprindo suas obrigações no hospital de Sydney. No final de seu turno, ela acompanhou algumas colegas do trabalho até um restaurante para que comessem alguma coisa. Naquela época, Anita estava morando com seus pais, Gary e Grace Lynch, enquanto estava tentando consertar seu relacionamento com John. Depois de pegar uma carona para a estação ferroviária, ela embarcou em um trem com destino a Blacktown, o subúrbio de Sydney onde ficava a casa de seus pais. Depois de desembarcar na estação de Blacktown, por volta das 10 horas da noite, Anita havia planejado telefonar para o pai e pedir que ele fosse buscá-la. E por azar, nenhum telefone público estava funcionando naquela noite. Para piorar sua situação, os táxis estavam todos ocupados. Então, sem outras opções, Anita partiu a pé, em uma caminhada que deveria ter sido relativamente curta, até a casa de seus pais. Entretanto, ao descer uma rua normalmente tranquila, Anita teve mais uma falta de sorte e deu de cara com um grupo de marginais. Enquanto a jovem enfermeira estava retornando para casa, um grupo de criminosos estava passeando por volta da estação de Blacktown em um carro que haviam acabado de roubar. Os homens, 5 deles no total, eram conhecidos pelas autoridades como arruaceiros. Seu líder, John Travers, de 19 anos na época, era supostamente um desviante sexual que tinha grande prazer em abusar de qualquer pessoa ou coisa mais fraca que ele, incluindo animais. Em suma, eles eram o pior pesadelo de uma mulher sozinha e indefesa. Depois de passearem por muito tempo, dando voltas e mais voltas, os homens perceberam que o tanque de combustível do carro que eles haviam roubado estava quase vazio. E eles precisavam roubar dinheiro, já que não tinham nenhum centavo, antes que o tanque secasse. Infelizmente, Anita acabou virando a esquina no momento em que os criminosos estavam vindo. E assim que eles a viram, ela acabou se tornando o seu alvo. De início, eles pretendiam apenas roubar o dinheiro dela, mas quando notaram sua beleza, o plano deles se tornou algo muito mais sinistro. Depois de pararem ao lado dela, 2 homens pularam e a agarraram.
Pega de surpresa, ela gritou e lutou para se libertar. Alertados pelos gritos de socorro de Anita, um irmão e uma irmã, adolescentes que moravam nas proximidades, saíram correndo de casa a tempo de verem um grupo de homens forçando uma mulher a entrar em um veículo. Demonstrando imensa coragem, um menino gritou para que soltassem a jovem, enquanto ele avançava na direção dos bandidos. Sem se importarem com a atenção que estavam chamando, os sequestradores de Anita a empurraram para o banco de trás antes de entrarem no carro e saírem às pressas. Os adolescentes os perseguiram brevemente, mas não conseguiram acompanhá-los. E enquanto a mãe dos jovens estava no telefone com a polícia, seu filho mais velho chegou e ouviu toda a história. Depois de ouvir o que havia acabado de acontecer e sabendo que o tempo é crucial nesses casos, ele saiu em disparada com seu carro na direção em que anunciaram que os bandidos tinham ido. E pouco tempo depois de sair atrás dos criminosos, ele encontrou um carro que batia exatamente com a descrição que lhe foi dada. Esse carro estava estacionado à beira de uma estrada rural que ficava a 6 minutos de Blacktown. Na esperança de resgatar a mulher antes que ela se machucasse, ele apontou uma lanterna para o veículo, mas viu que estava vazio. Depois de dar uma olhada ao redor e não ver sinais de alguém em perigo, ele assumiu que estava no carro errado. Sem saber para onde ir a partir daquele ponto, ele abandonou a perseguição e voltou para casa. Mais tarde, esse homem ficou sabendo que havia de fato encontrado o carro certo. Porém, os criminosos que ele estava procurando estavam deitados a apenas alguns metros de distância dentro do mato, que era muito alto e por isso não daria para vê-los. Para manter Anita quieta, os criminosos a seguraram e taparam sua boca para que ela não gritasse. Depois que os criminosos tiveram certeza de que ninguém mais estava atrás deles, eles levaram Anita para um local próximo e durante 90 minutos eles se revezaram a violando. Depois de estarem satisfeitos, eles começaram a debater o que deveriam fazer. E foi Travis que encerrou o debate, dizendo que já que ela tinha visto seus rostos, eles teriam que tirar a vida dela. Incitado pelos outros, ele cortou a garganta da vítima, quase separando sua cabeça do corpo. Sem um pingo de preocupação, o grupo de criminosos retornou ao carro roubado e fugiram do local. E não fizeram nenhum esforço para esconder o corpo de Anita, o deixando no pasto onde ela passou seus últimos momentos. Depois de dirigirem até a casa onde Travis estava hospedado, os homens recolheram os pertences de Anita, incluindo sua bolsa e roupas, e os queimaram em um incinerador que ficava no quintal. E mais tarde, um vizinho disse às autoridades que os itens emitiram um odor nauseante, que não se parecia com nada que ele já havia sentido antes. Enquanto isso, os pais de Anita, sem saberem o que havia acontecido, começavam a se questionar por que sua filha estava demorando tanto a voltar para casa. A essa altura já passava das 11 horas e ela não havia retornado. Embora não fosse algo incomum ela demorar, Anita não havia avisado para eles que iria se atrasar, como ela sempre fazia, então por isso eles estavam mais preocupados. Embora não houvesse nenhum motivo específico para acreditar que sua filha estava voltando para casa, Gary sentiu uma enorme vontade de olhar pela janela uma última vez antes de se deitar. E enquanto ele olhava para a escuridão, ele disse ter visto algo que lhe deixou muito assustado. Olhando para o céu, Gary notou que as nuvens formavam um rosto monstruoso. E foi assim, nesse momento, que ele soube que algo terrível havia acontecido com sua filha. Uma coincidência muito bizarra é que naquele momento uma amiga de Anita estava sonhando com ela. E em seu sonho, Anita dizia que elas não se veriam mais, pois ela estava morrendo. Quando essa amiga da Anita acordou e olhou para o relógio, era um pouco depois das 11 horas da noite, e depois foi revelado que a hora da morte de Anita foi por volta das 11 horas e 11h30. Eu sei que muitas pessoas podem não acreditar no sobrenatural,
Mas pra mim, que sou uma pessoa que acredito, esse com certeza foi um sinal da Anitta se despedindo da sua amiga. No dia seguinte, quando a família de Anitta foi informada de que ela não havia aparecido no hospital para trabalhar, eles foram direto para a delegacia e deram queixa de seu desaparecimento. E 24 horas depois, um fazendeiro notou que seu gado estava se reunindo em um único local. Quando ele foi ver o que havia chamado a atenção deles, acabou tropeçando no corpo de uma mulher. Após chamar a polícia, os policiais foram rapidamente tentar decifrar se aquela vítima e a jovem desaparecida eram a mesma pessoa. E depois de reconhecerem a aliança de casamento de Anitta, o caso foi entregue à divisão de homicídios. Em sua busca pelo autor do crime, os policiais foram primeiramente no suspeito mais provável, o marido de Anitta, John Cobb, até porque em vários desses casos os maridos sempre são os responsáveis. Depois dos policiais interrogarem o John incansavelmente e de maneira constante, ele ficou tão quebrado mentalmente que acabou fazendo uma confissão completa. No entanto, alguns dias depois, quando apareceram provas físicas do envolvimento de vários criminosos, sendo que nenhum deles era o John, as suas confissões acabaram sendo anuladas e ele foi considerado uma pessoa inocente. A investigação acabou saindo de controle quando um apresentador de rádio conseguiu uma cópia do relatório da necrópsia de Anitta e o leu ao vivo no ar. Depois de saberem da extensão do sofrimento da jovem, os ouvintes horrorizados estavam preparados para encontrar seus agressores e fazerem justiça por conta própria. Com os detalhes do crime se tornando de conhecimento público, surgiram pistas de cidadãos ansiosos para ajudar a encontrar os monstros que cometeram atos tão covardes. Vários informantes mencionaram um grupo de ladrões de carros que estavam sempre causando problemas, e o nome John Travers, em particular, veio à tona várias vezes. Então, no dia 21 de fevereiro de 1986, Travers e seus comparsas, Michael Murdock e Les Murphy, foram levados para interrogatório, mas não pelo crime contra Anitta, e sim pelos roubos de carros. E enquanto Travers foi levado sob custódia, enquanto aguardava outras acusações, os outros dois foram soltos. Pouco tempo depois de sua prisão, o John Travers ligou para uma parente e pediu que ela lhe levasse um maço de cigarros. E foi por causa desse pedido que a polícia descobriu que estavam em posse do principal responsável pela morte de Anitta. Depois de entregar os cigarros, a mulher passou um bom tempo conversando com Travers, e quando saiu, determinada a fazer a coisa certa, ela foi direto aos detetives que trabalhavam no caso e disse a eles que Travers havia lhe confessado o assassinato e até nomeado todos os seus cúmplices. Embora os policiais acreditassem nela, eles precisavam ouvir a história nas palavras do Travers, e para conseguirem isso, eles pediram que ela voltasse e fizesse com que ele repetisse toda a conversa, só que dessa vez gravando tudo. A mulher concordou em conversar com Travers usando um gravador, e sem precisar se esforçar muito, ela fez com que ele confessasse novamente todo o crime. Quando os detetives ouviram a confissão, ficaram enojados com a maneira como o assassino parava de vez em quando para dar risadas, enquanto repassava todos os detalhes do que ele e seus companheiros, Michael Murdock e os irmãos Gary, Michael e Liz Murphy, tinham feito à sua vítima indefesa. Quando ele terminou de reviver os acontecimentos daquela noite, que claramente tinham lhe causado grande prazer, ele avisou sua visitante para ficar de boca fechada ou a mesma coisa aconteceria com ela. Ao saberem que a polícia estava atrás deles por causa do Travers, os irmãos Murphy tentaram fugir, mas não conseguiram. Felizmente, a polícia estava um passo à frente deles e bloquearam todas as estradas que eles costumavam passar e prenderam um por um. No dia de sua prisão, Gary Murphy tentou fugir da casa onde estava escondido quando viu as viaturas se aproximando, mas ao tentar sair pela porta dos fundos, ele foi abordado por policiais que não estavam nem um pouco afim de ouvir suas explicações. E quando estava sendo levado algemado, o vagabundo de 28 anos de idade, que tinha sido macho o suficiente para atacar uma vítima indefesa,
fez xixi nas calças. E quando eu digo que ele fez xixi nas calças, ele literalmente fez isso. Tá aí a imagem que não me deixa mentir. E Michael Murdock, de 18 anos, que era amigo de Travis desde sua infância, também foi preso nessa operação. E exatamente 22 dias depois do acontecimento contra Anitta, todos os responsáveis por tirarem a vida dela estavam presos. Como era de se esperar, rapidamente se voltaram uns contra os outros. A única coisa que eles pareciam concordar era que Travis havia sido responsável por tirar a vida de Anitta. E depois de ser confrontado com sua confissão gravada, ao invés de tentar passar pelo julgamento, Travis se declarou culpado de todas as suas acusações e atualmente ele segue cumprindo sua sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional no Centro Correcional de Wellington, em Yuluman, na Austrália. E durante o processo judicial que se iniciou no dia 16 de março de 1987, os outros envolvidos no crime não faziam o mínimo esforço para demonstrar um pouco de respeito pela vítima. Enquanto as acusações contra eles estavam sendo lidas em voz alta, eles conversavam entre si e riam de tudo. Então, no dia 10 de junho do mesmo ano, os 4 réus foram declarados culpados e condenados a passar o resto de suas vidas atrás das grades. Desde o momento de sua prisão até hoje, nenhum deles mostrou remorso por seus crimes, ou sequer um pouco de simpatia por sua vítima. E em 2019, Michael Murphy morreu aos 66 anos, após uma longa batalha contra o câncer, que eu espero que tenha sido muito dolorosa e tenha lhe trazido uma longa agonia. Naquele mesmo ano, o Gary, o mijão, foi levado até um chuveiro por outros detentos e espancado até que ficasse inconsciente. Infelizmente, ele não chegou a perder a vida, mas foi levado ao hospital em estado grave. Bom, após perder a esposa, John Colby tentou seguir sua vida e acabou se casando novamente, mas seu casamento terminou em um divórcio. E por décadas, ele acabou se culpando por não estar lá para proteger Anitta. Eu não sei como ele está atualmente, mas espero que tenha conseguido ter uma vida, no mínimo, feliz. Por sua vez, Gary Lynch, o pai de Anitta, faleceu em setembro de 2008 aos 90 anos, devido aos efeitos da doença de Alzheimer. E Grace, sua esposa, juntou-se a ele no dia 1º de julho de 2013, depois de passar mais de 20 anos sem sua amada filha. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau! Agora na tela vai aparecer para vocês o nome de todos os membros do canal. Tchau!